Eu só usei seu cartão para uma conta. Minha mãe mentiu. 12 horas depois, minha conta estava zerada. $4.600 desaparecidos. Meu pai sorriu de canto de boca. Caridade, disse ele. Eu só fiz a única coisa silenciosa que podia. Às 9 horas da manhã, minha mãe abriu o app do Gmail e gritou tão alto que os vizinhos saíram para fora. Um mês antes de tudo desandar, eu estava em casa para o aniversário da minha mãe. Fomos almoçar só nós duas, como nos velhos tempos. Ela escolheu um lugar que eu mal podia pagar, mas não disse nada. Pensei, uma vez por ano, tudo bem. Ela pediu aperitivos, coquetéis, sobremesa, tudo. Quando a conta chegou, ela me lançou um olhar inocente e disse: "Deixei minha carteira no carro." Eu entreguei meu cartão. Ela foi até o caixa pagar. Eu a vi colocar o cartão na bolsa em vez de devolvê-lo. Não disse nada. Mais tarde, naquela noite, percebi que não estava mais na minha carteira. Mandei mensagem para ela. Ela disse que tinha encontrado o cartão na bolsa por engano e que me devolveria quando nos víssemos. Acreditei. Era mais fácil acreditar do que imaginar algo pior. Semanas se passaram. Não perguntei de novo. Eu tinha Apple Pay no celular, de qualquer forma não estava usando o cartão físico. Convenci a mim mesmo de que ela provavelmente apenas havia esquecido. Então veio um sábado. Eu estava deitado na cama quando recebi a mensagem dela: "Ei, acabei de usar seu cartão para pagar uma conta. A gente transfere de volta na segunda. Te amo." Algo parecia errado. Normalmente, ela pelo menos perguntaria antes, mas tentei não pensar demais. Pensei que talvez fosse uma conta de energia ou algo assim. $80, $100, no máximo. Fiquei irritado, mas não chocado. Ainda assim, algo me incomodava o dia todo. Por volta das 22 horas, cedi e abri o app do banco. $12,33. Meu estômago caiu. Atualizei a tela 2 vezes, esperando que fosse um erro. Então, abri o histórico de transações. Havia 3 saques enormes, $1.800, $1.200, $1.600, todos listados como transferências AC, espaçados por algumas horas, todos no mesmo dia. Fiquei olhando a tela por um tempo antes de ligar para ela. Sem resposta. Mandei mensagem. Nada. Liguei para meu pai. Direto para a caixa postal. Mal consegui dormir. Fiquei a noite inteira atualizando a conta, como se os números pudessem mudar. Em algum momento, mandei mensagem para meu amigo Theo. Ele é advogado. Eu só precisava saber quais eram minhas opções. Enviei capturas de tela, expliquei que o cartão estava na posse dela há algum tempo, que eu nunca autorizei aquelas transferências. Ele não fez perguntas. Só disse: "Me encaminhe a lista completa de transações e os e-mails delas." Domingo de manhã, eu fui até lá. Não avisei ninguém. Ainda tinha uma chave reserva. O carro deles estava na garagem, então entrei sem bater. Sentei no sofá e esperei. Passava pouco das 8h30. Exatamente às 9 horas, ouvi a vibração do celular dela na mesinha de canto. Ela havia recebido uma notificação do Gmail. Meu pai pegou o celular, abriu a mensagem e gritou. Um grito gutural de verdade. Em segundos, ouvi vozes do lado de fora. Os vizinhos saíram para a varanda. Um deles chegou até a porta e bateu para ver se estava tudo bem. Minha mãe não atendeu. Estava paralisada, olhando para o celular. Meu pai saiu da cozinha e perguntou o que estava acontecendo. Ela entregou o telefone para ele. Ele leu a tela e deu uma risada seca. "Caridade", murmurou, balançando a cabeça. Foi aí que percebi, eles não tinham usado o dinheiro por emergência alguma. Não estavam atrasados nas contas. Não corriam risco de perder a casa. Eles pegaram porque podiam. Eu não disse nada, apenas observei. O que ela acabará de ler era uma carta formal de cobrança enviada por Theo, endereçada a ambos. Explicava o uso não autorizado da minha conta, o fato de o cartão estar em posse dela sem permissão e o valor total retirado.
Dava a eles 72 horas para devolver cada centavo ou enfrentariam uma ação civil. Ela não gritou por culpa. Gritou porque alguém a confrontou. Depois do grito, quando os vizinhos voltaram para dentro de casa, sussurrando a Deus sabe, minha mãe permaneceu parada, segurando o celular como se ele tivesse queimado sua mão. Meu pai leu o e-mail, lançou um olhar que dizia eu te avisei e se virou para mim. Sorriu. Não um sorriso caloroso. Aquele tipo de expressão arrogante que as pessoas fazem quando acham que ainda têm controle sobre a situação. Vamos, Nina. Não dramatize. Foi a primeira coisa que disseram. Eu não falei. Não ia implorar pelo meu próprio dinheiro. Não ia discutir sobre o que haviam feito. Apenas esperei. Minha mãe finalmente se recuperou e começou a discursar. Não foi um pedido de desculpas, nem uma explicação, apenas um discurso sobre como as coisas estavam difíceis ultimamente, como o dinheiro estava curto, como eu nunca entendia o que é ser responsável por uma família. Ela disse que, sim, talvez tivesse errado por não perguntar, mas não era como se tivessem roubado. Apenas usaram o que já estava na família. Foi nesse momento que percebi que isso não seria um erro que eles admitiriam. Eles realmente achavam que tinham o direito. Quando não respondi, minha mãe mudou de tática. Ficou mais alta, disse que planejava me devolver o dinheiro, que eu não tinha o direito de expor nossa roupa suja e envolver um advogado, que o que eu fiz foi desrespeitoso, agressivo e ingrato. Ela disse que a pior parte de tudo aquilo não era o dinheiro. Era eu me voltar contra meus próprios pais. Eu fiz apenas uma pergunta: onde está meu cartão? Ela piscou, disse que não tinha certeza, que talvez estivesse em alguma gaveta. Não acreditei. Fui até a cozinha, abri a gaveta que sempre usávamos para coisas aleatórias, pilhas velhas, canetas, moedas soltas e lá estava, meu cartão, bem debaixo de um folheto do Bed Bath Beyond. Peguei-o. Ela me seguiu, tentou dizer algo sobre como pretendia devolver, mas apenas me virei e saí. Ela me acompanhou até a porta, gritando, dizendo que eu estava exagerando. Quando cheguei em casa, tinha 9 chamadas perdidas dela, 5 do meu pai e 2 de números desconhecidos. Depois veio a mensagem: não destrua esta família por um mal-entendido. Fale conosco antes de fazer algo estúpido. Você acha que um advogado vai resolver isso? Não respondi a nenhuma. Bloqueei os 2 números desconhecidos. Uma hora depois, recebi uma ligação do meu tio, irmão da minha mãe. Não falamos muito, mas ele sempre foi decente, diferente do resto da família. Deixei tocar uma vez e atendi. Ele não perdeu tempo. Oi, acabei de sair da casa dos seus pais. O que está acontecendo? Ao que parece, um vizinho o chamou depois de ouvir os gritos, dizendo que algo sério havia acontecido. Ele foi checar. Minha mãe estava histérica. Meu pai com o rosto fechado. Nenhum dos dois contou toda a verdade. Então, eu contei. Falei sobre o cartão, a mensagem, os saques, como ficaram em silêncio quando os confrontei e como se voltaram contra mim assim que um advogado se envolveu. Houve um longo silêncio depois que terminei. Então ele disse: você precisa registrar um boletim de ocorrência. Mesmo que não tomem providências, cria um registro. Você não quer que eles invertam a situação e façam parecer que você deu permissão. Eu já sabia que ele estava certo. Disse que faria no mesmo dia, e fiz. Imprimi o extrato bancário, a mensagem da minha mãe e a captura de tela do e-mail de cobrança que Theo havia enviado. Fui à delegacia por volta das 17h30. Estava quieto. Expliquei ao policial que precisava registrar saques não autorizados por um familiar. Ele não pareceu impressionado. Me fez algumas perguntas, anotou algumas coisas e então disse: isso parece mais um caso civil do que criminal. Perguntei diretamente: se alguém que eu não conheço pega meu cartão e usa sem permissão, é roubo. Mas se minha mãe faz isso, é só um assunto de família? Ele não respondeu. Apenas me deu um formulário e disse que registrariam o caso. Saí com um número de protocolo. Isso já bastava. Quando cheguei em casa, liguei para Theo e contei o que havia acontecido. Ele não perdeu tempo. Naquela noite, pouco antes da meia-noite, entrou com uma ação civil. Na manhã seguinte, recebi um e-mail.
Era do Theo. Meus pais estavam oficialmente sendo processados. Iria chegar uma intimação dentro de 48 horas. Eu ainda não sabia, mas o que veio depois? As ligações, os pedidos, as ameaças, os segredos. Esse foi o verdadeiro começo. Eles foram oficialmente intimados na terça de manhã. Descobri 2 horas depois, quando minha mãe ligou de um número que eu não reconhecia. Atendi sem pensar. Pensei que fosse alguém do trabalho. No momento em que ouvi a voz dela trêmula e chorando, quase desliguei. Ela não disse um oi. Foi direto ao assunto: Nina, o que você está fazendo? Não precisava ter feito isso. Poderia apenas ter conversado com a gente. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Disse que era humilhante, que o vizinho viu o cara entregar os papéis e que agora todo mundo pensa que somos criminosos. Então veio com uma frase que eu não esperava: já te disse que vou devolver. O que mais você quer de nós? Como se eu estivesse tentando arrancar dinheiro que não deviam. Como se eu estivesse sendo irracional. Eu disse para ela falar com Theo, meu advogado. Então desliguei. Bloqueei o número 5 minutos depois. À tarde, meu telefone começou a tocar de novo. Desta vez era meu pai. Não atendi. Ele continuou ligando. 5 chamadas perdidas em menos de 30 minutos. Finalmente atendi na sexta chamada. Ele não gritou, não chorou. Falou como se estivesse fechando um negócio. Calmo, ensaiado. Ele disse que o que aconteceu foi feio, mas consertável, e que estava disposto a resolver as coisas. Mas eu precisava desistir do processo antes que a situação avançasse demais. Então veio a ameaça, escondida em uma frase tranquila, como se não significasse nada: sabe, essas coisas não machucam só a gente, machucam você também. Vai se arrepender de arrastar o nome da família pelo tribunal. Foi aí que percebi: ele nunca teve medo de estar errado, apenas medo de estar publicamente errado. Não respondi. Apenas encerrei a ligação. Naquela noite, ele apareceu do lado de fora do meu apartamento. Ficou na porta por um bom tempo, bateu, chamou meu nome, disse que só queria conversar. Quando eu não atendi, disse algo que fez meu sangue gelar: você não vai ganhar isso. É a sua palavra contra a nossa. Seja inteligente. Não abri a porta, mas gravei tudo. Enviei o áudio para o Theo. 10 minutos depois, ele ligou: ele te ameaçou. Isso não é pouca coisa. Eu não estava exatamente com medo, pelo menos não dele. Mas estava com uma raiva pesada, daquelas que fazem você sentir que não vai mais se defender passivamente. Theo perguntou de novo se eu queria um acordo caso eles oferecessem. Não respondi. Ainda não tinha decidido. No dia seguinte, fui trabalhar normalmente. Por volta do meio-dia, me chamaram de lado. Tinham recebido uma mensagem de voz de alguém me acusando de usar fundos da empresa indevidamente e de estar sendo investigado por fraude. Trabalho com marketing. Não mexo com dinheiro de clientes. Era absurdo, mas disseram que ainda precisavam registrar o incidente internamente. Sentei e ouvi toda a conversa sem reagir, mas já sabia quem tinha feito. Apenas 2 pessoas sabiam onde eu trabalhava, e apenas uma tinha ficado do lado de fora da minha porta falando sobre como eu não ganharia a causa. Mais tarde naquela noite, liguei para meu tio. Ele estava quieto desde o dia em que registrei a ocorrência. Nem parecia surpreso quando contei que minha mãe e meu pai estavam contando às pessoas uma versão totalmente diferente da história. Perguntei o que eles estavam dizendo. Ele hesitou, depois me disse direto: estavam dizendo à família que eu tinha me oferecido para ajudar a pagar uma conta e depois transformei isso em um processo para fazê-los parecer mal. Que eu tinha entendido errado algo pequeno e reagido de forma exagerada. Eles estavam reescrevendo a história, não apenas para salvar a própria imagem, mas para me transformar na vilã. Meu tio disse que tentou contestar, mas a maioria das pessoas não quis ouvir. Alguns disseram que acreditavam em mim. O resto simplesmente não quis se envolver. Antes de desligarmos, ele disse: você precisa terminar o que começou, porque se desistir agora, eles vão fazer isso de novo. Ele estava certo. Na sexta-feira, Theo me encaminhou a resposta do advogado deles.
Era uma piada cheia de afirmações vagas sobre consentimento verbal e confusão entre as partes. Nenhuma menção ao valor, ao cartão perdido ou ao fato de que eu nem tinha sido contatada quando o dinheiro foi retirado. Então Theo perguntou de novo: se eles oferecerem um acordo, você quer aceitar? Desta vez, nem pisquei. Não, quero que um juiz ouça cada palavra. A data do julgamento foi marcada, real, no calendário, uma semana à frente. Não contei a ninguém, nem aos meus amigos. Continuei trabalhando como se nada estivesse acontecendo, mas minha mente estava em um só lugar. Pensei em cada segundo daquele almoço estúpido em que entreguei meu cartão. Em como eles estavam confiantes de que eu desistiria. Na mensagem de voz no meu trabalho. No olhar do meu pai quando disse: você não vai ganhar. E então, 4 dias antes da audiência, algo estranho aconteceu. Minha mãe me enviou uma mensagem de outro número novo. Mas desta vez, sem drama, sem história triste, apenas uma linha: podemos conversar? Só um café, sem truques. Por favor. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Não queria ir, mas estava curiosa. E, sinceramente, queria olhar para o rosto dela e ver o que ainda tinha a dizer. Marcamos de nos encontrar em um pequeno café, no meio do caminho entre nossas casas. Cheguei cedo e escolhi uma mesa de frente para a porta. Ela chegou atrasada, com o rosto abatido, parecendo não ter dormido. Sem maquiagem, sem pose. Sentou-se sem pedir nada. Tirou da bolsa uma carta digitada e assinada, uma retratação formal, dizendo que havia pegado o dinheiro sem permissão, que se arrependia e que devolveria cada centavo. Eu não toquei na carta. Então ela tirou um cheque. Estava no meu nome, no valor exato de $4.600. Também não toquei nele. Perguntei por que agora. Ela me olhou e disse: porque, se isso for para o tribunal, seu pai vai perder tudo: o emprego, a aposentadoria. Você vai arruinar ele. Não disse fizemos algo terrível, nem sinto muito pelo que te fizemos passar. Apenas você vai arruinar ele. Empurrei o papel de volta e disse que o dinheiro já não era o ponto, que eles tinham ultrapassado um limite do qual não poderiam voltar. Ela não discutiu. Apenas ficou ali, me encarando, e então disse: então você precisa saber de uma coisa. Foi quando tirou outra coisa da bolsa, uma pasta amarela. Dentro, havia capturas de tela impressas, e-mails meus, mensagens privadas, rascunhos antigos, até uma captura de uma nota pessoal que eu mantinha no meu armazenamento em nuvem, coisas às quais ela não deveria ter acesso. Senti o sangue sumir do meu rosto. Perguntei de onde ela tinha conseguido aquilo. Ela não respondeu, apenas sorriu de leve. Levantei-me e saí. Mais tarde naquela noite, liguei para Theo e contei tudo. Enviei por e-mail as digitalizações das páginas que ela havia me mostrado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer algo que mudou tudo: seus pais não apenas pegaram seu dinheiro. Eles estavam te espionando. Theo explicou que o que eu havia mostrado, especialmente aquela nota privada da nuvem, indicava que eles provavelmente tinham invadido meu e-mail ou acessado algum dos meus dispositivos antigos. Aquilo não era mais apenas um caso civil. Era crime. Roubo de identidade, fraude eletrônica, crime cibernético. Ele perguntou se eu já havia feito login nas minhas contas usando o computador deles. Eu tinha, uma vez, no Natal do ano anterior, para checar o e-mail. Eles podiam ter salvo as informações de acesso e, a partir dali, invadido tudo. Theo me disse para registrar um segundo boletim de ocorrência. Fiz isso na manhã seguinte, e isso mudou todo o caso. Quando o novo registro entrou no sistema, o processo no tribunal se ampliou. Já não era apenas sobre o uso não autorizado de um cartão de débito, agora incluía roubo digital e crimes cibernéticos. No mesmo dia, Theo me enviou uma atualização: o advogado deles havia sumido. 3 horas depois, recebi um e-mail do meu pai. Sem saudação, sem despedida, apenas uma frase: você fez o seu ponto. Você venceu. Mas não espere ser nossa filha depois disso. Li 2 vezes e deletei. Na segunda-feira, recebemos uma proposta de acordo não apenas pelos $4.600, mas com mais 2.000 de indenização, além de um termo por escrito garantindo que nunca mais entrariam em contato comigo. Assinei, e acabou.
2 dias depois, o dinheiro caiu na conta, e meu cartão foi reemitido. Meu tio me mandou uma mensagem curta: eles estão fingindo que nada aconteceu. Claro que estavam. Mas o que veio depois foi o verdadeiro choque. 3 semanas depois de tudo resolvido, minha mãe ligou de novo. Não atendi. Ela deixou um correio de voz. Disse que ele estava doente e não fingindo, algo sério. Disse que meu pai queria falar comigo, que precisavam de ajuda. Ouvi toda a mensagem sem sentir nada. Foram 3 semanas de paz, sem mensagens, sem ligações, sem visitas inesperadas. Eu tinha voltado a dormir melhor. Parei de checar o celular a cada 10 minutos. Cheguei a passar um dia inteiro sem pensar neles. E então veio aquela gravação. Era a voz da minha mãe, mas mais fraca, tensa, como se tentasse não chorar. Disse que tinha feito alguns exames e que os resultados não eram bons, algo sobre uma massa, sobre precisar de mais exames. Disse que meu pai queria falar comigo. E então veio a parte que eu já esperava: esperamos que você possa nos ajudar. Não deletei a mensagem, mas também não respondi. Fiquei ali, parada, encarando o celular, como se ele pudesse se explicar sozinho. Porque, em algum lugar dentro daquela voz, doente ou não, ainda estava a mesma mulher que me olhou nos olhos depois de me roubar e chamou aquilo de assunto de família. No dia seguinte, chegou um e-mail do meu pai. Apenas uma linha. Precisamos da sua ajuda com os custos do tratamento. Não nos ignore. Sem contexto, sem anexo, sem menção ao que fizeram ou pelo que me fizeram passar. Apenas assumindo que eu voltaria ao papel que eles tinham escrito para mim. Mas eu não era mais aquela pessoa. Não respondi. Liguei para o Theo. Ele nem hesitou. Disse que eu não tinha nenhuma obrigação legal, que as contas médicas deles, a situação deles, o silêncio deles, nada daquilo era minha responsabilidade. Então disse algo que não consigo parar de pensar desde então: isso sempre foi sob controle. Quando não conseguiam te fazer sentir culpa, tentavam te assustar. E agora estão tentando simpatia. É apenas mais uma tática. Ele não estava sendo frio. Estava sendo honesto. Mas ainda assim me fez sentir um lixo. Não porque eu me sentisse culpada, não me sentia, mas porque eles apostavam que eu sentiria culpa. 3 dias se passaram. Então meu tio apareceu. Não ligou. Não mandou mensagem. Apenas bateu na porta como se fosse 1999, quando as pessoas ainda apareciam sem avisar. Parecia mais velho do que da última vez que o vi, como se toda essa situação também o tivesse envelhecido. Não ficou muito tempo. Apenas disse que queria conversar, e eu deixei. Sentamos à mesa da minha cozinha, e ele disse: ela realmente está doente. Estágio 2, algo no fígado. Ainda não terminal. Tratamento possível, caro. Depois me contou algo que eu não esperava. Eles achavam que isso iria me trazer de volta. Ele não disse como se fosse um plano maquiavélico, mas como uma esperança silenciosa à qual se agarravam. Realmente acreditavam que ficar doente apagaria tudo. Ele me contou que estavam com dificuldades, que meu pai já havia começado a vender alguns bens, que a maior parte das economias tinha acabado, e que estavam dizendo a todos que eu ainda não estava pronta para perdoar. Essa frase ficou comigo: não estava pronta para perdoar, como se o perdão já estivesse atrasado, como se houvesse um relógio moral dentro de mim. Ele disse que eles não iam pedir de novo, que se eu não ajudasse, cortariam os laços de vez. Eu respondi que não tinha mais medo disso. Ele assentiu. Não discutiu, não insistiu. Apenas disse: acho que eles esperavam que você fosse a pessoa maior, mesmo que eles não fossem. E então foi embora. 2 dias depois, eles cumpriram a ameaça. Fui removida do grupo da família no Facebook. Meu nome sumiu do calendário compartilhado que usávamos para os feriados. Minha prima me mandou uma mensagem perguntando por que eu não estava mais listada como parente de contato na atualização médica por e-mail. Eu disse para ela perguntar aos meus pais. Depois veio o bloqueio. Telefone, tudo. Sem mensagem final, sem despedida dramática, apenas silêncio. Não doeu como eu imaginei que doeria, porque, pela primeira vez na vida, eu estava finalmente fora do alcance deles.
Sem culpa, sem obrigação, sem mais papéis a desempenhar. Só eu, livre. Já se passaram 9 meses. Nenhuma palavra de nenhum dos dois. Nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nenhum pedido de desculpas, nenhum ou estávamos errados. Nem mesmo um parabéns passivo-agressivo de aniversário, o que, vindo da minha mãe, era quase tradição. Quando decidiram me cortar, foi pra valer. Limpo, final, preciso. Como arrancar uma página de um livro e fingir que ela nunca existiu. No começo, achei que fosse sentir luto. Esperei a onda bater. Me preparei para aquelas manhãs silenciosas em que o vazio seria mais pesado que a presença deles. Mas essas manhãs nunca vieram. Esperei sentir perda, a perda real, mas ela nunca apareceu. O que veio, em vez disso, foi uma paz que eu nunca tinha conhecido naquela casa. Uma quietude que não pedia nada em troca. E então percebi algo brutal, mas verdadeiro: eu não sentia falta deles. Sentia falta da versão deles que eu inventei para conseguir sobreviver a eles. Sentia falta dos pais que imaginei quando era mais nova, os que um dia diriam: temos orgulho de você, e realmente significariam isso. Os que pediriam desculpas sem acrescentar um "ah, mas você precisa entender". Os que se importariam mais comigo do que com o controle. Esses pais nunca existiram. E quando finalmente parei de persegui-los, quando parei de dar chances que eles nunca mereceram, minha vida inteira mudou. Mudei de estado, consegui um emprego melhor, abri uma nova conta bancária em outro banco com autenticação em 2 etapas, novas senhas, tudo novo. Fiz todos os meus dispositivos serem completamente limpos. Sem rastros de IDS da Apple compartilhados, sem logins salvos, nada que eles pudessem encontrar de novo. Até mudei meus contatos de emergência no hospital, só por precaução. Eles não sabem onde moro agora e nunca vão saber. Meu tio ainda entra em contato de vez em quando, discretamente. Não faz perguntas. Ele apenas envia uma mensagem curta a cada poucas semanas, dizendo que espera que eu esteja bem. Agradeço isso mais do que ele imagina. Mas até ele me disse, depois de tudo o que aconteceu, você talvez nunca tenha um fechamento vindo deles. Talvez tenha que dar isso a si mesma. Ele estava certo. Soube por ele que minha mãe ainda está em tratamento, que meu pai precisou voltar a fazer consultoria para cobrir as contas. Aparentemente, eles tentaram vender a casa, mas o mercado está ruim e não conseguiram o que queriam. Contam a todos que perderam contato comigo, que eu fiquei brava por um mal-entendido e escolhi distância. Eles omitem o processo judicial, o roubo, as ameaças, o sabotamento no trabalho. Mas, claro, foi só um mal-entendido. A última coisa que recebi deles foi uma caixa antiga, que chegou sem remetente por volta do 5º mês. Dentro, algumas fotos da infância, um projeto escolar que fiz na 5ª série e um bilhete com 5 palavras escritas à mão pelo meu pai: você fez sua escolha. Adeus. Sem assinatura, sem data. Fiquei horas com aquela caixa, tentando sentir algo maior: tristeza, culpa, arrependimento. Mas tudo o que senti foi alívio, porque ele estava certo. Eu fiz uma escolha. E, pela primeira vez na vida, não foi baseada no que eles precisavam, no que esperavam ou em como eu poderia evitar piorar as coisas. Foi baseada no que eu merecia. As pessoas dizem que família é para sempre, que sangue é mais espesso que água, que você deve perdoar, custe o que custar, porque um dia vai se arrepender. Mas ninguém te conta o seguinte: família pode estar errada. Família pode roubar você. Família pode mentir na sua cara e depois te culpar por se sentir magoada. E, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é partir. Então eu parti. E é aí que esta história termina. Sem reencontros dramáticos, sem abraços de reconciliação, sem milagres em quarto de hospital. Apenas eu vivendo silenciosamente, honestamente, plenamente, com minha conta bancária segura, minha paz intacta e sem nenhuma parte de mim desejando ter ficado. Eles levaram $4.600, mas eu recuperei toda a minha vida.